Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos hoje com um tema para a nossa meditação e para o entendimento nosso, que se encontra em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Então, para a nossa reflexão, eu escolhi essa passagem, tá? Onde juntamente Jesus conta uma dessas histórias, porventura uma das mais imprevisas, aleluias, de quantas o Senhor contou. Então vamos começar a ler esta passagem numa tradução mais literal que eu encontrei, depois de procurarmos, e vamos procurar refletir em conjunto no que aqui nos ensina. Lucas capítulo 16, o versículo 29, afirma-nos, a saber, nos diz: havia um homem que era rico e vestia-se de púrpura e de linho muito fino, e vivia a cada dia esplendidamente. Um pobre chamado Lázaro, coberto de úlceras, ficava deitado à porta da casa do rico, desejando alimentar-se dos pedaços, aleluias, que caíam da mesa do rico. Ainda por cima, os cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro junto dele. E gritando disse: Pai Abraão, tem piedade de mim e envia Lázaro para que lhe molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou, aleluia, torturado nesta chama. Então Abraão disse: Filho, lembra-te quando que tu recebeste os teus bens, e na tua vida, e Lázaro do mesmo modo recebeu as coisas mais. Agora, pois, ele é confortado e tu estás a sofrer. Mas acima de tudo, foi fixado um grande abismo entre nós e vós, para que os que quiserem passar daqui para vós não possam fazer, e do vosso lado não. Agora, pois, aqui ele é confortado e tu estás a sofrer. Mas acima de tudo, foi fixado um grande abismo entre nós e vós, para que os que quiserem passar daqui para vós não possam fazer, ao do vosso lado não podem vir até nós. Mas ele, o rico, disse: peço-te ainda, então, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, a fim de que os alertes e não venha para este lugar de tormento. E disse Abraão: além, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos se apresentasse a eles, eles se arrependeriam. E disse-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, também não seria convencido se alguém entre os mortos ressuscitasse.
Maravilhoso Deus, bendito és tu, ó Pai, Rei do Universo. Bendito seja o Senhor, a tua palavra, pois ela é infinita. Bendito és tu, ó Deus, e o teu reino jamais terá fim. Senhor, fala conosco através da tua palavra, nos conforta, exorta. Senhor, fala conosco de uma forma direta, concisa, e que assim possamos ouvir a tua voz. É tudo que nós te pedimos desde agora e para sempre. Amém. Queridos amados irmãos, nós estamos diante de um texto que nós estamos observando, estamos falando sobre uma história ao qual o Senhor deixou para que possamos e entendamos que precisamos aceitar esta verdade bíblica. O texto ao qual acabamos de ler nos retrata e relata uma revelação histórica em parábola de Jesus para todos os que estão nesta terra. A parábola começa por apresentar dois personagens que vivem em condições materiais e sociais. E você vai perceber que é muito diferente. Parece-me que para nós, leitores da parábola neste século 21, nós podemos envolver-nos, aleluia, no que se vai passar. É útil tentar perceber o que podia significar para os primeiros ouvintes de Jesus e pode significar para nós, aleluia, ser rico ou ser pobre. Vamos perceber que, aleluia, está escrito, a palavra que traduzimos por rico é transliterada, tá? Em prósios. E a que traduzimos pobre é pitochos, tá? Então, para nós ser rico ou pobre, aleluia, nós vamos ver, e são essas as mesmas palavras que aparecem Mateus capítulo 19, versículo 23, Lucas 6, 24 e Apocalipse 13, 16. Aleluia. O rico, a parábola é descrita, aleluia, como alguém que veste esplendorosamente, faz banquete todos os dias e habita em casa que se imagina apalaçada. Ou seja, ao pobre da história falta tudo. Falta-lhe saúde, falta-lhe alimentação, falta-lhe trabalho. Deduz-se que lhe falta também casa onde dormir. Os artistas que ilustram esta parábola, põem-no também o que o texto não refere, mas é uma hipótese aceitável, como contraste das vestes do rico. Então, digamos que o rico da parábola representa o tipo de pessoa que vive o que se pode chamar uma boa vida, e o pobre o seu reverso. Algumas versões do Novo Testamento, você vai ver o pitochos de Lucas capítulo 16, versículo 20, é traduzido por mendigo ou pedinte. Mas a palavra sobre que, como vimos nesse texto, acima indicado cobre mais situações, é mais adequada. O mesmo evangelista refere-se ao discurso que em Mateus chamamos Sermão da Montanha, na boca de Jesus. Acima, aleluia, na boca de Jesus aparecem estas palavras: bem-aventurado
Os pobres, ou pitochoi, já mudou, mas é a mesma palavra, os pobres. Então, porque vosso é o reino de Deus. Totalmente você vai diferente, aleluia. É totalmente diferente seria o sentido desta palavra se ali se dissesse bem-aventurados mendigos ou bem-aventurados pedintes. A tradução de uma língua como o hebraico ou como o grego comum tem sempre de ter em conta o contexto na casa de Lázaro. É a verdade que a sua situação de pobre está no limite que é mendicância. Mendicância. Aleluia. Mas a parábola tem de ver também com todas as pessoas que podem ser alcançadas pela dignação de pobres, mesmo sem se encontrarem no limite do mendigo. Nos nossos dias temos com certeza vivido. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, viver e passar, sentir. O contexto no caso de Lázaro, você vai observar que é verdade que a situação dele de pobre está no limite e que é mendicância, tá? Nos nossos tempos, qual nós falamos dias, tem havido o cuidado de ensinar quais são as condições em que uma pessoa pode ser chamada em estado de pobreza. Conclui-se que é pobre a pessoa que não consegue satisfazer em si ou seu núcleo familiar, ou seja, mais direto, as necessidades básicas de uma vida, que são a alimentação, a habitação, a saúde e as suas vestes, com que cubra dignamente o seu corpo, numa perspectiva, aleluia, mais exigente para a dignidade humana. Fala-se também da necessidade cultural, aleluia, e de recreação, aleluia. Nós temos que entender que deve dizer-se que há comentadores que consideram inadequado chamar parábola a história do rico e de Lázaro, mas que ela deve ser considerada uma história verídica que Jesus contou. Aumentar tais comentários que nas histórias que são claramente parábolas de uma personagem, nenhuma personagem tem nome. O que não acontece aqui com o pobre, aleluia, que se chama Lázaro, veremos mais adiante que o nome da personagem é de fato a chave para a compreensão desta história, mas que é também o que significa que a ele se chama parábola, sendo essa designação dada à história criada para ilustração entre entrarem em ensino de pobre do mestre. Glória a Deus. Mas você fica se perguntando, mas quem é Lázaro?
nessa perspectiva. É preciso saber que o nome de Lázaro é a latinização, perdoe, viu, irmão? A palavra é forte. Latinização do nome hebreu Eliezer. Este nome significa Deus é auxílio. Lázaro como símbolo, e nesta interpretação o contraponto do rico autossuficiente, porque é o homem, glória a Deus, que ao contrário de confiar em si mesmo, só conta com o auxílio de Deus. Lázaro representa nesta interpretação um estilo de vida que apenas espera no Senhor. O perigo dessa interpretação que você vê aí é a polêmica contra o fariseísmo e ficarmos pela polêmica do passado e não colhermos o que há nela de mais desafiante para qualquer tempo. Ou seja, incluindo o nosso tempo, você vai ter uma certeza que o que o interessa perceber é que cada personagem significa para nós. Hoje, um modo de estar na vida, o homem rico é-nos apresentado como alguém que se reveste de roupas riquíssimas e que, aleluia, vive regaladamente todos os dias. É por isso, ou por assim dizer, essa expressão é da mesma vida, aleluia, de ostentação. Hoje ninguém no mundo ocidental, pelo menos, deseja vestir-se de púrpura e linho finíssimo, mas sonha com fatos caríssimos, de famosos alfaiates, vida regalada, carros supersticiosos, né? Ou supostos. E se pensarmos bem, você vai entender. Veremos que ele é a própria ilustração do pecado. A essência do pecado é o orgulho, o homem a colocar-se no centro de tudo, até Deus é posto ao serviço do homem. Martinho Lutero definiu, glória a Deus, o pecado como sendo o homem dobrado sobre si mesmo, encurvados em si, ou seja, ou como dizer os povos de língua inglesa, aleluia, o homem centrado sobre si próprio. É o caso do rico da parábola. Estamos a identificar-nos com o rico da parábola quando somos egocêntricos. E isso pode acontecer mesmo, tá? Em que viva com muita religião e mistura. Então, com muitas palavras religiosas na boca e frequentando muito a igreja, e grande heresia que visita o cristianismo nos nossos dias é o chamado evangelho do sucesso, glória a Deus, da prosperidade, que é largamente pregado por grupos religiosos. Glória a Deus, vamos continuar aqui. Então, nós estamos observando que nessa passagem, desses grupos, né, que estão enfatizando, e vale a pena salientar e relembrar que de uns tempos para cá, fizeram uma grande maldade com a igreja. Tiraram a mente da igreja do reino e colocaram a mente da igreja na terra.
Temos que lembrar isso. Amados, nós vamos também ver outra coisa aqui que é muito importante, tá? Que entender que a doença é falta de fé, né? Ou seja, que a pobreza é ausência de graça divina. O sofrimento é um alimento a repudiar. Na verdade, Lázaro, com essa pregação, e nem na igreja tem quem o conforte. Isso é uma realidade que ela está acima, ou seja, verdadeira, fiel. E o próximo ponto nós vamos ver o versículo 22, 26. O versículo 22 diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de quem? De Abraão. E esta expressão aí, seio de Abraão, é a forma simbólica de referir o lugar onde os crentes se encontram, aleluia, na vida depois da morte. Abraão é o pai dos crentes, mas, aleluia, complexa é a afirmação de que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então você pode imaginar imediatamente um grupo de anjos carregando Lázaro pelos céus, mas a expressão talvez tenha um significado mais acessível. É mais significativo, aleluia, se tivermos à vista o que se diz ter acontecido. Vamos ver? Com a morte do rico, que também aconteceu, este diz no versículo 22, foi sepultado. Que quer dizer que Lázaro era tão pobre, tão destituído de bens, tão só, tão desamparado, que nem enterro teve. Isto aconteceu ainda hoje com pessoas que não têm famílias e nem amigos. Não há ninguém para reclamar o corpo e o caixão é levado por funcionários para o cemitério de casos recentemente noticiados de pessoas idosas que morreram, aleluia, em solidão. Então nessas suas casas, algumas, tá? Mortas há anos, podiam também dizer-se foram levados pelos anjos. Então, o que precisamos entender é como disse o Senhor, porque o rico, ele teve de todos os seus bens, desfrutou, e dos tempos para cá, como dissemos, como eu disse, né, que fizeram uma maldade com a igreja. Pegaram a igreja de uns anos para cá e tiraram a mente da igreja do céu e colocaram a igreja do céu, que estava no céu, na terra, ou seja, para as coisas materiais, né? Para as coisas materiais. E nós estamos vendo que a igreja está se enchendo de pessoas para serem agradadas, de pessoas para receber só aquilo que vem de encontro ao seu sentimento. Sua família vai ser salva, você vai ter vitória, você vai ter isso, você vai ter aquilo, tudo bem. Isso é uma realidade, mas não está em primeiro lugar. Em alguns dizer que pobreza é coisa do diabo, isso não é verdade. Dizer que pobreza é sinônimo de que não, você pecou e você fez algo no passado, por isso você está pagando hoje. Isso não é verdade. Aleluias. Porque está escrito: Deus assim fez o pobre
e o rico também. Deus fez a luz, fez o dia, o Senhor fez todas as coisas. E aí está um grande símbolo e principalmente testamento, para que nós todos possamos entender e desfazer, derribar qualquer tese, tá? Qualquer tese que algum sabichão ou inventador, tá? Em querer colocar, ou seja, retirar a essência do que está na palavra, para assim acoplar, ou seja, a sua novidade em apelação para seu reconhecimento. Não é isso. O pobre também, o pobre é de Deus, tá? O mendigo, ele pode ser mendigo aqui na terra, mas ele é riquíssimo com Cristo Jesus. O que devemos fazer é pregar a palavra de Deus sem apelo, mas com a sua pura essência e com o seu devido, aleluia, testemunho, ou seja, do que devemos fazer. Você vai entender porque o Senhor ele fala que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele disse isso. Jó disse que a riqueza não traz refrigério sobre tormento, aleluia, tribulação e dor. Riqueza não traz isso. A riqueza não traz e não compra a salvação. A salvação não veio de graça. A salvação não é negociada. A salvação não é qualquer um que pode, pensando que com suas riquezas, com sua vida financeira, pode comprar. Salvação não se compra. Salvação, aleluia, se aceita e busca e entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Ele assim, você faz parte do reino dele. O versículo 23 você vai ver que se refere, tá? Glória a Deus. Refere-se ao Hades, onde está o rico. Mas ali encontra-se também Lázaro e Abraão. Hades é muitas vezes traduzido por inferno, tá? Do grego. No grego não é Hades. Não, perdoa, irmão. No hebraico é Hades e grego é Tártaro, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Então é traduzido por inferno. Então indica a morada dos mortos sem fazer distinção entre bons e maus. Vamos ver que há um abismo entre a situação do rico, que está em tormento, e o seio de Abraão, que é um lugar de consolo. Mas todos estão aonde? No Hades. O próprio, aleluia, Senhor Jesus Cristo, entre a crucificação, aleluia, e a ressurreição, desceu aonde? Ao Hades, aos enfermos, para pregar a libertação aos mortos. Está onde? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, 1 Pedro, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. O Hades é um lugar, aleluia, transitório, irmão. Eu descobri com o meu amigo pastor Júnior que não é o lugar onde mais se clama, não é na terra. O lugar onde mais se clama é no inferno. Porque estão pedindo oportunidade, estão pedindo mais uma chance, estão dia e noite sem parar, tá? Onde as almas estão aguardando o dia da ressurreição final. Então, para que não venhamos tomar conclusões sobre contexto e texto históricos, direcionada exegeticamente dentro do seu contexto, que é infalível a seta exegética, é dizer que a maneira em que lemos talvez não seja
a maneira como interpretar. Porque se não tivermos base, primeiramente nós temos que estar buscando, aleluia, conhecimento, buscando os seus padrões, porque existe um padrão. Eu não posso somente ler e pelo meu pensamento daquilo que eu tenho habilidade e achar que é aquilo que eu estou percebendo. Outra coisa, o agente que não pode faltar em nossas vidas se chama Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu até estava falando, teve alguns amigos que contestaram, que disseram que todos que morreram não vai para lugar nenhum, fica só em descanso. Eu tentei explicá-los, mas é como o pastor Raul, o meu amigo pastor Raul disse para mim. Ele disse que ouviu uma mensagem, e uma mensagem é verdade. Disse que não adianta você tentar convencer quando estão, aleluia, dispostos a não ser convencidos. E é verdade. Estar aí, a palavra, como assim o pai Abraão disse para o rico, né? Ô pai Abraão, deixa com que eu vou avisar. Ele não. Ele tem a Moisés e tem os profetas. Aleluia. Não, mas se o Senhor mandar entre os mortos, ele não acredita. Você acha que ele não acreditou nos profetas de Moisés e vai acreditar se algum morto dentre vós for até ele, né? Então isso está direcionado para tomar muito cuidado com o que está dentro da Bíblia Sagrada, né? Não é simplesmente lermos, não é isso aqui, não. Existe um contexto, existe aleluia, algo que está muito mais além do que nós pensamos que está por detrás dessa Sagrada Escritura. Tá bom? Então o Hades, você vai ver que foi como nós falamos, é um lugar transitório, aonde as almas aguardam o dia da ressurreição final, quando Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos, tá bom? Como diz o credo, que o crente também proclama quando diz: creio na ressurreição da carne e na vida eterna, tá? Isso faz parte e é algo que está relacionado e é muito sério. Só que você ainda tem outra coisa, você apesar dos apesares, você vai ver que até as nações, glória a Deus, você vai ver que eles vão ter um argumento, tá? Então, o abismo entre os condenados e os salvos, assistimos o diálogo no Hades entre o rico e Abraão. Ou seja, é interessante verificar que mesmo em tormento, o rico é um homem decidido, um empreendedor diária. É porque tá os irmãos só me perdoem, tá, irmãos? Porque os escritos que eu tenho é muito antigos para equiparar com os textos que, na verdade, nós estamos lendo da palavra, né? São textos que são, digamos que perto do original, mas graças a Deus o Senhor está nos dando aqui sabedoria e limpando para que nós possamos entender. Então diríamos que hoje, levantar a sua voz dirige-se a Abraão, ou seja, quem está no inferno tem visão, tá? Quem está no inferno, eles têm visão e ele pode, aleluia, ver, tá bom? Então Abraão, chamando-lhe pai, portanto apresentando-se como parte da comunidade dos crentes: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro, mesmo no além. O rico olha para Lázaro como um subalterno que está ao serviço de alguém, que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e me refresque a língua. O homem aí,
habituado a mandar, agora quer dar ordens por interpostas, aleluia, pessoal, tá? Então você vai ver que até mesmo, glória a Deus, aleluia, interposta pessoal, glória a Deus. Mas Abraão diz que representa o pensamento que diz que não pode ser, por duas razões. A primeira, glória a Deus, é que há na vida depois da morte um abismo entre os que estão em tormentos e os que estão no lugar de delícias. Ou seja, a segunda razão que é, nesta vida depois da morte, cada um passa a viver de modo contrário, ou seja, ao modo como viveu do lado de cá da vida. O rico recebeu do lado de cá da vida o que desejava e agora isso acabou. O pobre recebeu sofrimento e agora é consolado. Aleluias, glórias a Deus. Então, há aqui uma situação muito delicada. Muitos estão concluindo que o rico está, depois da morte, no lugar de tormentos como castigo dado por Deus por ter sido mau. E o pobre está em bem-aventurança por ter sido bom. Mas em nenhum lugar da parábola lemos que o rico é mau ou que o pobre é bom. O que acontece é que o rico recebeu já adiantadamente aquilo que queria, e o pobre recebeu depois da morte o que nunca tinha recebido. Não era aquilo que Lázaro merecia, é pura graça de Deus. Não houve mérito, aleluia, nenhum no pobre. Ele, coitado, aparece descrito como o mais incapaz de fazer qualquer obra de bem. O rico, é verdade, poderia, aleluia, ter feito muitas coisas a favor do seu semelhante, mas esse é outro aspecto, tá? Então, o que ele buscava é sua orientação, era gozar a vida, era ter sucesso, prosperidade, e conseguiu isso na sua vida terrestre. Ou seja, ele não podia deixar, meus irmãos, pois ele recebeu e bem o galardão que buscava na terra. Então você está olhando para isso, você está vendo o que você está querendo aqui na terra. Tudo bem, você pode obter, porque é direito de livre-arbítrio, direito de ir e direito de vir. Aleluia, você tem o seu direito. Mas eu vejo que a Bíblia Sagrada está colocando à disposição de ser feito para aqueles que fazem, aleluia, a obra de Deus. E a obra de Deus, você vai observar que dentro das condições de princípios de Deus, aleluia, nós temos que buscar, tá? Ele diz que buscai, tá? O reino de Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Nós temos que buscar o reino do Senhor, o reino de Deus, porque isso está acoplado. Isso está porque ninguém pode fazer aqui na terra, glória a Deus, algo e não venha obter, glória a Deus, dentro da situação que é taxativa. Porque Deus não vai querer tão somente que nós nos ocupemos com as coisas da terra e assim nós vamos esquecer do seu reino. O reino de Deus é mais importante, aleluia. O reino de Deus nos traz, glórias ao Senhor, nos traz morada.
Então, nesta morada, tá, meus irmãos, eu estou observando aqui, a maneira como devemos buscar, isso está nos trazendo, glória a Deus, uma direção de Jesus, tá? E o texto diz que, mas primeiro buscai o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aí agora você me pergunta, mas pastor, o Lázaro não buscou a Deus? O Lázaro não buscou primeiro o reino? Mas observe a condição de Lázaro. Lázaro estava dormente, estava sem saúde, Lázaro estava morrendo de fome, tá? E ali você vai observar que na direção, olhando em partida, quem está em condição deveria ajudar, ou seja, cooperar para o reino de Deus. É ajudando ao próximo, e um dos primeiros mandamentos: amai a Deus, e segundo, amai ao teu próximo como a ti mesmo. De acordo com Jesus Cristo, a primeira coisa que devemos buscar é a prioridade máxima que devemos ter, é o reino de Deus e a sua justiça. Por outro lado, não se refere simplesmente busca externa, tá? Nada pode ser manifestado exteriormente e ser genuíno se não estabelecido primeiro inteiramente no coração. É o coração que deveria primeiramente e acima de tudo buscar o Senhor, seu reino, tá certo? Então, a medida em que nós estamos buscando, tá, a vontade, a presença de Deus, à medida em que nós estamos sendo direcionada, porque dinheiro não compra a salvação, riquezas não compram a salvação, muito pelo contrário, porque do jeito que o rico se vestia, do jeito que o rico vivia, ele era orgulhoso. E o orgulho na Bíblia foi um dos primeiros pecados que aconteceu, foi no reino, foi no céu. Lúcifer, ele se ensoberbeceu, o seu orgulho lhe destituiu e foi lançado na terra, ou seja, sobre o inferno. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18 diz: portanto diz, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não sejas manifesta a vergonha da tua nudez e o colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. O Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. E veja o que o Senhor diz: quem tem ouro real, ou seja, chamando-nos a irmos e comprarmos dele o verdadeiro ouro, aceitar o seu chamado às riquezas celestiais, irmãos. Ouro refinado, ou compraremos as riquezas perecíveis deste mundo, conforme Timóteo capítulo 6, versículos 6 e 8 nos diz. Veja o que diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. O manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nós cobrimos, estejamos com isso. Contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, e em muitas concupiscências loucas
e nocivas que submergem os homens na perdição de ruína. O rico, ele teve sobre estas passagens, ele não ligava. Ele estava na condição do capítulo 3 de Apocalipse. Ele tinha que se arrepender, porque ele ouviu a Moisés, ele ouviu aos profetas, mas não deu crédito. Porém, nós estamos trazendo para os nossos tempos atuais, porque precisamos verbalizar isso sempre. Esse texto ao qual nós estamos lendo, ele nos trata e fala para nós, louvado seja o nome do Senhor, de Lucas capítulo 16, versículos 19 em diante, que o homem precisa entender sobre os seus feitos na terra, que se assim fazendo conforme, ou seja, tendo, aleluia, não tendo as coisas materiais por primordiais e a sua vida por preciosa, em tentar guardá-la, ou seja, vivê-la, curti-la e gozar desses bens materiais da terra, louvado seja o nome do Senhor, ele vai ter algo de Deus, que é a salvação. Mas isso eu não estou dizendo que o homem, ele não pode ser rico e também ter a salvação, tá? Ele pode ser rico e viver conforme está dado sobre a palavra. É o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas o Senhor irá fazer. Você veja outra coisa, a salvação nós estamos falando aqui, tá? A salvação do homem está no versículo 27 ao 31. Você sabe o que acontece? O rico não descansa em meter cunhas, ou seja, da parábola insiste com Abraão: rogo-te, pai, que mandes Lázaro à terra para aparecer aos meus 5 irmãos, ou seja, assim eles diante desse milagre de ouvirem uma alma do outro mundo, talvez se arrependam e não venham para a este lugar. Você percebe que é interessante ver o rico tão preocupado com seus irmãos? Pode ser um pormenor sem importância, um elemento que Jesus introduziu na parábola para deixar o ensino sobre o lugar fundamental que é a Sagrada Escritura tem de ter na vida do homem. Mas estamos observando que nós temos que verbalizar sempre, querendo-se ou não, porque como está escrito, Ezequiel capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 16 em diante, Ezequiel diz que Ezequiel, ele tem um papel, é de anunciar. Ezequiel tem um papel agora, não é de brincadeira, mas veja bem, versículo 16, veja o que ele diz aqui, ó. E sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor me dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e toda a minha boca, e toda a minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Ou seja, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e não avisando, tu não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, aleluia, ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas seu sangue da tua mão requererei. A primeira ordenança é anunciar, é manter ciente de o caminho é Jesus, a salvação é Jesus, é uma vida de pecado, é se libertar,
é sair da vida, aleluia, dupla e entrar, ou seja, sobre as potentes mãos do Senhor. Obter da parte de Deus salvação, ou seja, está livre desta condenação. Porque ainda que esteja morto, viverá, e aquele que está em Cristo nunca, a Bíblia diz que ele verá morte. O rico foi sepultado, mas o Lázaro foi levado pelos anjos. Sepultado, tá? Então esse interesse vai gerar o quê? Vai gerar que muito mais é uma ideia muito espalhada e de que as pessoas virem coisas milagrosas, elas possam acreditar no divino. Aí você vê como ele diz: se ouvirmos uma voz do outro mundo, se houver um milagre, cura, então eu posso crer em Deus. Escribas e fariseus pediram a Jesus que fizesse um milagre e que pudessem crer nele, que pudessem crer em Jesus. Jesus reagiu dizendo: uma geração má, adúltera, pede um sinal, mas não lhe será dado sinal senão do profeta Jonas. Lucas capítulo 11, versículo 29 e 32. Aí vamos trazer para este episódio o profeta Jonas. Aí você pergunta: pastor, qual foi o sinal de Jonas, do profeta Jonas? Foi um homem encontrar a salvação. É simples. A pregação, ou seja, do profeta Jonas, é ouvindo e aceitando a vinda de Deus, que o homem pode chegar à fé, meu irmão. Romanos 10, 7. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. E é por também meio da fé, aleluia, que o homem encontra a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. É isso também que... Glória a Deus. Então, meus amados, isso é um motivo de tirar não só as conclusões, ou seja, dúvidas, porque a Bíblia Sagrada nos diz que o apóstolo Paulo dirá: os judeus pedem um sinal e os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, e é o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e tolice para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então você vai ver que pode temer-se que esta parábola, ao apresentar a facilidade de Lázaro, glória a Deus, é no futuro que está para além da morte. Estímulo, um tipo de espiritualidade desencarnada que não leva a sério. O mundo presente e simboliza, ou seja, desmobiliza o crente para as tarefas atuais. É isso que nós estamos observando nesses tempos de hoje. As coisas, o tempo está passando, o tempo está se encurtando, e até propriamente estão apostatando-se da fé e estão se retratando como o rico, que assim não gozando dos seus, querem gozar dos bens da terra, querem andar, sabe, sem faltar nada. Tudo bem, quem não quer andar sem faltar nada, mas estão ensinando por aí que crente não pode passar necessidade, que crente não pode ficar doente,
que crente não pode ficar sem dinheiro na lona? Isso é a pior mentira de Satanás. Porque em toda a Bíblia Sagrada nós vamos ver. E olha que quando Jesus, ele veio, é um grande exemplo, dos maiores exemplos de toda a história. Jesus. É Jesus, meu amado. É Jesus. Então, venha comigo. Glória a Deus. E como se o ensino a fixar fosse este: pobres, confirmai-vos, conformai-vos com o vosso sofrimento, sujeitai-vos à injustiça, porque depois da vossa morte recebereis toda a fidelidade, felicidade. Não é assim. Não há dúvidas que em muitas igrejas é esse ensino que é comunicado por causa de uma leitura, aleluia, superficial de texto bíblico. Na verdade, há um elogio ao conformismo em parte alguma da parábola, tá? E no conjunto da Bíblia. O que há, inegavelmente, é o conforto da esperança naquele que sofre. E a esperança é um elemento mobilizado de indivíduo e da comunidade, ou seja, nenhuma condição recente da revista Visão, ou seja, o professor Boaventura de Souza Santos denuncia o caráter ruinoso do neoliberalismo e defendia para o combater uma cultura de esperança, de facilidade, de felicidade de vida. Então você pode pensar, estudiosos têm razão, há uma verdadeira fé cristã de sempre estar nesta linha. O homem que espera com confiança, aleluia, a felicidade futura, encara com ânimo os problemas que se levantam no presente. O futuro presente, a sua força no presente, o dinamiza o homem para a ação transformadora. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías, ele tem uma mensagem positiva. E só que na mensagem de Lázaro, ao qual nós estamos falando do rico e do pobre Lázaro. A parábola do rico e do pobre Lázaro aponta uma alienação, mas é do rico que vive dobrado sobre si mesmo. Essa é a forma extrema da alimentação, mas pensar na vida que se seguirá a nossa morte terrena. Pensar no reino de Deus em plenitude que Jesus Cristo proclamará, não é alienação. É assumir a visão que nos animará na nossa caminhada neste mundo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. Vou terminar esta citação. Aleluia, glórias a Deus. O escritor anglicano, também no século passado, nenhum pequeno volume escreveu estas palavras simples e profundas. Se você ler a história, você vai verificar que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente, o mundo do lado de cá, foram justamente aqueles
que mais pensaram no mundo que virá. O mundo depois da morte, tá bom? Que o Senhor possa nesta meditação, que o Senhor possa nesta mensagem, o Senhor possa te abençoar. Seu pensamento, seu entendimento possa ser aberto. Glória a Deus. É bastante importante você que está ouvindo esta mensagem, leitor, tá? É importante que você assim sirva a um Deus só. Está em Mateus capítulo 6, versículo 24. Tá bem? Ninguém pode servir a dois senhores, porque a um odiar e um amar e outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus, aleluia, e Amon. Tá bom? É impossível servir a Deus e o mundo. É um contrário. Um é contrário e o outro, conforme Tiago nos diz muito bem. Capítulo 4, versículo 4. Sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo consiste-se em inimigo de Deus. Tá bom? Que Deus assim vos abençoe. Estamos chegando à finalização desta mensagem. Você que está aí na programação Madrugada com Cristo, que Deus assim vos abençoe.